Tudo bem? Porque agora tem arma branca, arma de fogo, que ele não mencionou nada, só falou arma de fogo, e mais abaixo ele fala arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, obviamente, aquela arma de fogo que ele fala mais acima é uma arma de fogo de uso permitido. No roubo, estamos juntos? E temos o roubo com emprego de explosivo. Galera, tá tranquilo isso aí? Tem que ler, porque senão vai bater na hora da prova, vai ficar inseguro de marcar. Vai olhar aquilo ali, vai ficar aí. Né? Aí fica naquela, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Aí deixa para o final da prova. Não é isso? Não é assim? Cara, tem gente que, cada um tem uma estratégia de fazer a prova. Tem um que vai até a metade, depois faz a redação. Tem outro que faz tudo, depois faz a redação. Aí ele deixa algumas em stand-by. Né? Aí ele deixa algumas lá com ponto de interrogação. Aí depois, vou voltar nessa. Mas aí volta naquela, aí marca certo. Aí, não, isso aqui está errado, aí marca errado. Aí, não, está certo. Aí fica naquela, ele não sabe que vai passar para o cartão resposta. E, às vezes, é coisa boba, coisa que se ele tivesse lido antes, não precisa decorar, não, se ele tivesse lido, a mente dele associa na hora. Tá? Então, pessoal, deem uma lida nesse 157, com redação do pacote anticrimes, e deem uma lida na questão do 155 com redação de 2018. Tranquilo isso? E outra, estelionato. Só para saber, lá, né? Essa eu acho muito mais difícil cair, mas quando o estelionato é de ação incondicionada e quando o estelionato é de ação condicionada à representação, que foi a mudança que nós tivemos no 171 pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, que alguns chamam de pacote pró-crime, tá? Mas nessa parte aí, como esses crimes são mais crimes, né? O troço endureceu. Tranquilo isso, galera? Tudo bem? Pessoal, todo mundo entendeu isso aí? Tá tranquilo? Então, a 17 a gente... Tá errada, né? E é a súmula 582 do STJ. Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tem apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Nessa situação hipotética, da mera comparação entre tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade a fim de tipificar a conduta de Alberto. E aí? Pessoal, isso aqui não tem nada de princípio da especialidade, né? O princípio da especialidade é quando você tem um crime genérico e quando você tem um crime especial em relação àquele genérico. Por exemplo, contrabando. O que é contrabando? É ingressar ou sair do país com mercadoria proibida no todo ou em parte. Mas se essa mercadoria proibida, mercadoria é bem que está no comércio, tá? É diferente dos bens porque os bens estão fora do comércio. Então, por exemplo, o meu celular é bem. Se eu trago ele numa caixa lacrada, pronto para ser comercializado, ele é mercadoria, tá? Então, ele está falando de mercadoria proibida no todo ou em parte, perfeito? Vamos lá. Mercadoria, arma de fogo para ser comercializada é mercadoria? É. Mas se entrar ou sair com ela sem autorização da autoridade competente, é tráfico internacional de arma. Droga é mercadoria? Sim. Mas se tá no comércio? Tá. Mesmo que seja um comércio ilegal, mas está no comércio? Tá. Então, droga é mercadoria. Se entrar ou sair com ela do país fora, sem autorização legal, desacordo com determinação legal regulamentar, tráfico internacional. Estão entendendo isso? Então, o tipo especial é porque eu tenho um tipo genérico e tenho o tipo onde eu especializo um daqueles elementos. No caso, qual é a especialização de tráfico internacional de drogas e tráfico internacional de armas em relação ao contrabando? A mercadoria foi especializada. Estão entendendo isso, pessoal? Agora, constrangimento ilegal e roubo são crimes totalmente diferentes. No roubo, o verbo é subtrair. No constrangimento ilegal, o verbo é constranger. Então, vejam bem, eu não estou falando de importação, exportação, e aqui mercadoria, importação, exportação, droga. Não estou falando isso. Eu estou falando de tipos completamente diferentes. Roubo é um tipo,
Constrangimento ilegal é outro tipo, até os verbos, as condutas nucleares são diferentes. No caso aqui, qual é o crime que ele está cometendo? Roubo. Roubo, porque a vantagem é imediata. Não tem comparação entre os dois. Por que você poderia até comparar o roubo com a extorsão, porque são crimes que são contra o patrimônio e ambos são com violência ou grave ameaça. Só que roubo, 157. Roubo é com uso de violência ou grave ameaça para subtrair, ou seja, para retirar o bem da vítima. Extorsão, constrangimento para fazer com que a vítima ceda a vantagem, importante, que não está ao alcance do criminoso. Teu nome, irmão? Anísio. O celular do Anísio está ao meu alcance, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, se eu sacar uma arma e mandar o Anísio me passar o celular, se o Anísio oferecer resistência, eu atiro nele e pego o celular. Estão entendendo isso? Então, a colaboração do Anísio no crime de roubo vejam bem, eu posso atirar no Anísio, mas eu consigo retirar o dinheiro da conta dele sem que ele digite a senha, saque? Então, vejam bem, pessoal. A diferença entre o roubo, 157, e a extorsão é a vantagem ser imediata, roubo, ou mediata, extorsão. Estamos juntos? A outra diferença é que o roubo é crime material. Se consuma com a inversão da posse. Enquanto que a extorsão é crime formal, súmula 96 do STJ, que nunca é ultrapassada. Ou seja, a extorsão se consuma com o constrangimento, enquanto que o roubo se consuma com a inversão da posse. Tranquilo isso, pessoal? Roubo, consumação, 582, súmula 582, inversão da posse. Extorsão, consumação, constrangimento da vítima. Quando a vítima se sente constrangida com violência ou grave ameaça a ceder a vantagem que ela não quer ceder, mesmo que ela resista. Estamos juntos? Qual seria o princípio, então, aqui, professor? Aqui não tem princípio nenhum. Aqui não tem princípio nenhum, são tipos totalmente diferentes. Os princípios do confronto aparente de normas, eles ocorrem quando, tecnicamente, você pode dizer que cabe um tipo e cabe outro naquele caso ali. Aí você tem que resolver qual tipo que vai caber. Se vão caber os dois ao mesmo tempo, ou se um vai caber porque é especial em relação ao outro. Vejam bem, quando eu trago cocaína para o Brasil, em tese, eu incidi no tráfico internacional, incidi no contrabando, porque eu não trouxe mercadoria proibida? Sim ou não? Não trouxe? Quando se eu trouxer 5 fuzis, sem autorização da autoridade competente, para vender, eu trouxe mercadoria proibida, não trouxe? E trouxe arma. Em tese, os dois tipos penais estão incidindo. Mas qual que vai efetivamente incidir? O tráfico internacional de armas. Por quê? Porque é especial em relação ao contrabando. O que é especial? A mercadoria é especial. Todo mundo entendeu isso? Aqui, pessoal, não tem confronto aparente. O cara apontou uma arma para o outro, mandou passar o celular, isso é roubo. Não tem duas normas incidindo simultaneamente ali. Tranquilo isso? Mas o roubo nem é subsidiário, não existe confronto. Para você encontrar confronto aqui, você teria que ver a mesma situação. Por exemplo, constranger. Quem é que constrange? Constranger tem no constrangimento legal e tem na extorsão. Se houvesse, aí eu posso dizer que quando eu constranjo ele a me passar, a sacar o dinheiro que está na conta dele, eu estou obrigando ele a fazer algo que ele não é obrigado por lei, sim ou não? Mas também estou obrigando ele a me ceder vantagem indevida? Aí aqui a gente vai usar um confronto aparente de normas, porque em tese estão incidindo dois tipos penais no mesmo caso. Porque ele é obrigado por lei a me dar algum dinheiro? Está entendendo? Nesse caso aí não, né? Não está me devendo nada e tal.
Não é obrigado, tá? E ao mesmo tempo eu estou usando de violência para que ele me ceda uma vantagem que não me é devida. Então, em tese, aqui está incidindo constrangimento legal e está incidindo extorsão. Aqui a gente vai falar de confronto aparente de normas. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Agora, quando não incidem dois tipos simultaneamente ao caso, não há como falar em confronto de normas. Não existe constrangimento ilegal ser confundido com roubo. Tá? Nós estamos na 19. Considere a seguinte situação hipotética. Heloísa, maior capaz, em conluio com 3 amigos também maiores capazes, forjou o próprio sequestro, de modo a obter vantagem financeira indevida de seus familiares. Nessa situação, todos os agentes responderão pelo crime de extorsão simples. E aí? Mas quando é majorada, ela é qualificada? Porque a diferença é simples e qualificada. Então, vejam bem, se é majorado, tem majorante para o concurso de pessoas na extorsão? Olha lá no 158. Tem? Tem. Então, tem majorante. Tá? Mas não tem qualificadora. É simples com aumento de pena. Então, está verdadeira. A 18, qual era o gabarito, hein? Errada, né? A 19, certa. Diga. Quem está falando? Com essa máscara você não sabe quem está falando. A extorsão mediante sequestro? Pessoal, a extorsão mediante sequestro, que é o 159, se consuma quando a pessoa é privada do direito de vir com a intenção, por alguém que tem a intenção de pedir resgate. Tranquilo isso? Oi? Com a privação de liberdade, com a intenção de pedir resgate. Tá? 159, extorsão mediante sequestro. Considere que o Marcos, penalmente imputável, subtrai de seu genitor de 68 anos de idade um relógio de alto valor. Nessa situação, o autor não pode beneficiar-se da escusa penal absolutória em razão da idade da vítima. Onde é que estão as imunidades, pessoal? 181, imunidade penal absoluta. Lembram ou não? Imunidade penal absoluta é quando ocorre o crime contra o patrimônio entre cônjuges ou entre ascendente e descendente. Essa é a imunidade penal absoluta. 182, imunidade penal relativa, quando passa a ser de ação pública condicionada à representação. Aí tem lá, entre cônjuges separados judicialmente. Aí, entre irmãos, tio e sobrinho desde que coabitem. Não é isso? Aí o 183 vem e diz assim, não incide imunidade nenhuma. Aí ele vai dizer, crime com violência, roubo, extorsão e crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ao terceiro, que participa do crime, a imunidade é personalíssima. E por último, quando a vítima tem idade igual ou superior a 60 anos. No caso aqui, quem tem a idade superior, o pai tem idade, seria uma imunidade absoluta, ele não responderia, mas como o pai é idoso, não incide a imunidade. Então aqui a 20 é errada, né? Galera, todo mundo entendeu? Porra, alguém me induziu a erro aqui. Não pode se beneficiar da imunidade, não é isso? Não pode se beneficiar da imunidade tendo em vista a idade da vítima. Já vi questão do CESP falando da idade do autor do crime, hein, pessoal? Autor do crime não tem imunidade. Perfeito? O autor do crime não tem imunidade pela sua própria idade, senão o ser humano atingiria uma determinada idade e poderia cometer crimes. Não funciona assim. Tranquilo? Então vamos imaginar o seguinte, é um homem de 78 anos, um homem de 78, casado com uma mulher de 25. Por amor, lógico. Se ele praticar o crime contra o patrimônio em desfavor dela, não há imunidade para ele. Estamos juntos? Ou melhor, há imunidade para ele. Não é isso? Ela é que não tem imunidade para ele. Estamos juntos? Então, se ela praticar o crime contra ele, não há imunidade para ela. Se ele praticar o crime contra ela, ele tem imunidade, porque a gente vai olhar sempre a idade da vítima. Tranquilo isso? Pessoal, tudo bem? Tem, né? Esses dias passou aí no Zap aí um cara com
Acho que devia ter mais até do que 70, devia ter uns 80 e pouco aquele cara. Com uma mulher muito mais nova. E com um champanhe na mão, não sei se viram aí, mas rolou no Zap. Então, não é impossível essa hipótese aqui. Eu acho que era até mais do que isso aqui. Né? Engraçado que esse amor assim só é vivenciado por quem tem muita grana, né? Oi? Acontece, né? Ele tem imunidade contra ela. Ele tem imunidade. Se for crime de furto, por exemplo, estelionato, ele tem imunidade. Ué, porque é a idade da vítima, gente. Quem... São casados, falei que são casados. Ah, são casados. São casados em comunhão universal de bens. Entendeu? São casados em comunhão universal de bens. Mas ele resolveu furtá-la só para mostrar que tem imunidade. Oi? Pode. Mas no crime ele tem imunidade, né? Vamos lá, pessoal, é 21 que a gente fez? Não. Considera que João, por várias vezes, tenha captado sinal de televisão AK por meio de ligação clandestina e que, em razão dessa ligação, considerável valor econômico tenha deixado de ser transferido a prestador de serviço. Nessa situação hipotética, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, João praticou o crime de furto de energia. Errado, né? Esse aqui, pessoal, por que eu botei essa? Porque isso aqui foi decidido novamente, recentemente, tá? Sinal de televisão não equivale a energia. Estamos juntos? Sinal de televisão não equivale a energia. Tranquilo isso, pessoal? Vamos fazer um OBS aí. OBS. Gato de luz. É crime ou não? Gato é o nome popular para ligação clandestina. Quando o sujeito faz uma ligação clandestina e vai e abastece o seu estabelecimento ou a sua casa com energia extraída diretamente, tá? Da via pública, ele comete furto e é a única modalidade de furto que constitui crime permanente. Tranquilo isso? Pessoal, decisão da moda. Aí o cara, que por mais que alguns achem, gato não é só crime de pobre não, tá? Empresas também cometem. E às vezes não é empresa merreca não. Aí o que acontece? É descoberto. Lógico que a concessionária quer cobrar o valor todo, calcula o valor. Aí chega e diz o seguinte, olha, 500 mil reais de prejuízo. Porque isso aqui, a ligação tem tanto tempo, aproximadamente, tal, calculou nisso. Aí o cara chega e diz o seguinte, tá bom, vou pagar. Aí ele quer dizer o seguinte, olha, me livra do crime aí, porque eu paguei. Estão entendendo qual era a questão? E o argumento aqui é no seguinte sentido. Olha, isso aqui que eu dei de prejuízo é tarifa, porque está sendo prestado por uma concessionária. Se fosse a União prestando diretamente, seria taxa, seria tributo. E se fosse taxa, eu pagando, eu estou livre do crime de sonegação. Então, por que eu não posso pagar aqui e ficar livre do crime de furto? Estão entendendo qual é a ideia? Pessoal, para a prova, o pagamento do valor subtraído de energia não extingue a punibilidade. Estamos juntos? Não extingue. Aplica o que? O artigo 16, arrependimento posterior, redução de pena. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim ou não? Então, qualquer afirmativa em prova que diga que o pagamento dos valores referentes à energia subtraída extingue a punibilidade, deve ser considerada como falsa. Todo mundo entendeu isso? Vai ser aplicado o arrependimento posterior. Só. Não tem direito à extinção de punibilidade. Tranquilo isso? Só é gato quando tem relógio? Como assim, cara? Se o cara chegar lá e puxar uma ligação clandestina, tem cara aí que fica
O dia e noite com o ar-condicionado ligado. Porque tem uma ligação clandestina. Essa ligação clandestina não passa pelo relógio, cara. Relógio é outro crime. Aliás, foi até boa a pergunta. Quando o sujeito dá, né, o que na linguagem popular também, o cara fala assim, dei um tapa no relógio. Quando o cara, ele adultera o medidor, isso é estelionato. Quando ele para o relógio, estelionato. O furto é a ligação clandestina, tá? Então o cara pode botar uma barraquinha de churros ali, puxar uma coisa do poste, tá tudo certo. Hã? Tá tudo certo, pode? Não, tudo bem, cara, mas você não, o cara não chega lá e não consegue ver a ligação clandestina? Vinda direto do poste? Se a casa não tem relógio, mas o cara tem ar-condicionado, tá tudo funcionando, geladeira, televisão, 24 horas, tá tudo certo. Cara, desconheço, meu irmão, desconheço. Olha só, pessoal, para fins de prova, ligação direta é crime, tá? Gente, olha só, eu não sei o aspecto técnico de medidor, não sei o quê. Eu só sei o que é da parte do direito. Eu sei o seguinte, ligação ilegal, furto de energia. A alteração do medidor configura estelionato. Esse golpe que ela falou aí de queimar medidor, o pessoal aqui conhece vários, né? Esse aí é estelionato, tá? Por quê? Porque ele está induzindo em erro para obter vantagem devida. Quando o cara chega lá, vai ver uma medida e, na verdade, é outra. Olha só, tem duas possibilidades aí. Para alguns, esse funcionário da Night é funcionário público porque ele desempenha atividade, né, delegada, tá? Então, em um caso, seria corrupção ativa e passiva, tá? Mas tem julgado dizendo que não é servidor por equiparação. Aí, para esse cara aí, não seria nada. Tá? Porque o solicitar vantagem indevida é do funcionário público. Se ele não tiver a condição de funcionário público, ele não é nada. Não pode incidir corrupção. Vamos lá, pessoal. 22, por isso que eles pedem mesmo, né? Mas olha só, pode haver extorsão, tá? Ele pode chegar lá e falar assim, olha, é tanto, eu te denuncio. Isso é extorsão. O reconhecimento do furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e à primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu. Perfeito, porque se ele incidir, né, nos requisitos do artigo 155, parágrafo 1º, ele tem direito ao benefício. O crime de extorsão consuma-se com o recebimento de ao menos uma parte da vantagem. Pessoal, súmula 96, o crime de extorsão é crime formal, se consuma com o constrangimento. Tranquilo isso? Súmula 96. Súmula 96. Oi? STJ. A tipificação do crime de receptação depende da prova da materialidade da autoria do furto do produto receptado. Por quê? Independe, pessoal. Se você for lá, você vai ver que a 180, parágrafo 3º, se não me engano, ele vai falar que a receptação é punível, ainda que extinta a punibilidade ou isento de pena o autor da conduta antecedente. Então, percebam, existe receptação se o autor da conduta antecedente for menor, por exemplo. Tranquilo isso? Em se tratando de crime de roubo, comprovada a existência de causa de aumento de pena, é suficiente que o juiz, ao concluir, aponte o número de majorantes que embasar a aplicação da pena acima do patamar mínimo. Pessoal, isso é a súmula, salvo engano, 444 do STJ, que vai falar que quando incide mais de uma causa de aumento de pena, o juiz não pode aplicar a pena acima do mínimo só se baseando na quantidade de majorantes. Então, vejam, o cara pode ter usado concurso de pessoas, privação de liberdade, uso de arma. O juiz não pode simplesmente, citando a quantidade, dizer que 443, dizer que vai aplicar a pena acima do mínimo legal, tá? Ele tem que fundamentar o porquê que ele vai aplicar a pena acima do mínimo. E não só dizer, porque incidiram mais do que uma causa de aumento de pena. Está errado. Porque não é suficiente.
É punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota que tem direito o agente. Pessoal, esse crime quase não aparece, volta e meia aparece que é o 156. É o furto de coisa comum. Quando duas pessoas são coproprietárias da mesma coisa. E só existe o crime quando uma invade a parte da outra. Tranquilo isso? Então, se ele exercer o poder só na parte que lhe pertence, ele não comete crime nenhum. O crime está em quando ele invade a parte do outro. Perfeito? Esse é o crime de furto de coisa comum. Quase não aparece em prova, mas volta e meia aparece. Então é bom só dar uma lida nesse 156 para ter uma noção, porque quando ele cai na literalidade. Lendo aí o 156 já dá para saber que só existe o crime quando ele entrar na parte do outro. Quando ele está na parte dele, obviamente ele está exercendo o direito de propriedade, então ele não pode cometer o crime. Se a vantagem ilícita decorrente da prática de furto privilegiado ou de estelionato for de pequeno valor, a pena que for condenado ao autor do crime, sendo ele réu primário, poderá ser reduzida. Vem cá, pessoal, para o 171, para o estelionato, também existe o privilégio. Tá? Para o estelionato também existe um privilégio, só que no furto privilegiado ele fala pequeno valor da coisa. Tá? Lá no estelionato, ele fala de pequeno valor do prejuízo. Olha lá no 171, parágrafo 1º. Confirma lá para mim. Então, lá ele fala de pequeno valor do... Então, olha aqui, pessoal. Essa afirmativa está verdadeira ou está falsa? Essa é uma questão mais difícil, né? Está verdadeira ou está falsa? Olha aí. Vejam bem, no furto privilegiado é o pequeno valor da coisa. No estelionato é o pequeno valor do prejuízo causado à vítima. Ele está afirmando que é a mesma coisa para os dois. Então a afirmativa é falsa. 155, parágrafo 2º, salvo engano. André, maior de idade, capaz, visando subtrair bens deixados no interior do veículo automotor, estacionado na frente de sua residência, durante a madrugada, arrombou um vidro lateral do automóvel. Dele ingressou e subtraiu objetos do seu interior. Tendo encontrado as chaves reserva no interior do veículo, André levou o carro, mas foi interceptado pela polícia, horas depois, na cidade vizinha, próximo ao divisa do Estado. À luz da legislação e da doutrina penal referente aos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta a respeito da situação hipotética acima apresentada. André perpetuou furto de veículo automotor duplamente qualificado, pelo uso de chave falsa e durante repouso noturno. E aí? Pessoal, a chave que ele encontrou é a chave reserva, então não é chave falsa. É majorada, sim. Então, vejam bem, qual é a característica da chave falsa? A chave falsa é aquela que é qualquer objeto que não seja a chave verdadeira. Estamos juntos? Qualquer objeto, ainda que não tenha formato de chave, desde que não seja a chave verdadeira e seja utilizado para abrir portas, fechaduras, trancas, cadeados, etc., é considerado chave falsa. André responderá por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vidro lateral à subtração da coisa. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. Pessoal, agora olha só. Eu sei que está quase chegando o nosso horário, mas um detalhe. O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, que é o 155, parágrafo 4º, inciso 1, hoje não se aplica se o obstáculo for removido com uso de explosivo. Estamos juntos? Porque a destruição, rompimento e inutilização do obstáculo é qualquer método hoje que não configure a explosão do obstáculo. Estamos juntos? Porque se for a explosão do obstáculo, é o parágrafo 4A. Não é isso, 4A? É o parágrafo 4A. Tá? Isso é importante. Então, a 29 está certa.
E a 30, que é a nossa última. Os fatos narrados na situação ajustam-se ao tipo de furto consumado, sim ou não? Sim, verdadeiro. Por quê? Porque houve a subtração, mesmo que por breves instantes, né? Abraço.